Pessoal, boa tarde a todos. Essa é mais uma, né, edição aí do ciclo de seminários organizados pelos alunos do PPG Ecoevol, aqui da UFG, e dessa vez a gente chamou o Mário Ribeiro Moura, que é professor atualmente na Universidade Federal da Paraíba, para fazer uma palestra sobre um trabalho que ele publicou recentemente. O Mário, ele é biólogo, né, formado pela Universidade Federal de Viçosa, também é mestre em Biologia Animal pela mesma universidade, tem o doutorado dele pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Ele tem um pós-doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia, na área de Ecologia, e um pós-doutorado que ele finalizou recentemente pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E é justamente sobre o trabalho, né, que ele desenvolveu na Universidade de Yale que ele vai apresentar para a gente aqui hoje. Enfim, não vou demorar muito mais, já agradeço aí de antemão o Mário pela palestra e vamos tocar o barco, que a gente acabou atrasando um pouquinho aqui por conta desses problemas técnicos. Então, o palco é seu, Mário. Ok, boa tarde a todos que estão me ouvindo. Eu queria agradecer ao grupo do Seminário dos Alunos e ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFG, pelo convite de vir cá falar um pouquinho mais. Não vou me delongar aqui na introdução, para não atrasar mais um pouquinho. A gente teve que migrar o link da palestra, mas vamos começar. Então, eu estou aqui para falar para vocês uma palestra sobre esse mapa de descobrir, identificando regiões de futuras descobertas de novas espécies. Então, quando nós observamos a superfície do planeta, a gente tem imagens que refletem detalhes muito minuciosos de aspectos físicos do planeta. Então, a nível do relevo, a vegetação, são imagens de satélite na resolução espacial de centímetros, de metros, que mostram para a gente, ilustram como a gente conhece bem o ambiente físico do planeta. Só que quando a gente observa isso do ponto de vista da biodiversidade, muitas peças desse quebra-cabeça ainda estão faltando. Então, as estimativas mais conservadoras mostram que a gente conhece menos de 20% das espécies do planeta, Aqui a gente está falando de todas as formas de vida. Então, as menos conservadoras dizem que esse número chega a ser 2%. Então, no melhor cenário, é 20%. A ciência já descreveu cerca de 1,8 milhão de espécies, e estima-se que existam 10 milhões de espécies no planeta. Então, conhecer quem são essas espécies e onde elas estão é crucial para a gente atingir diversos objetivos globais. Então, a gente tem aqui como exemplo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram definidos pela ONU, que são 17 objetivos, aqui na parte de cima desse gráfico. Em particular, o objetivo 14 e o 15, que avaliam a melhora do nosso conhecimento embaixo da água e em cima da terra, e temos também os objetivos que serão traçados esse ano, na política de biodiversidade global para o pós-2020. Então, vai ter uma reunião no final do ano da Conferência das Partes, que são os países signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB, e nessa reunião a gente vai ter que traçar esses novos objetivos, como a gente vai lidar com a biodiversidade do planeta até 2030, até 2050. Então, quando a gente observa essas descrições de espécies, como a gente vem conhecendo o planeta ao longo do tempo, a gente vê que esse conhecimento ele é heterogêneo no espaço. Então, as descrições se acumulam de maneira diferente ao longo dos continentes e ao longo do tempo. As áreas nesse mapa, gente, elas estão ganhando tonalidades mais escuras à medida que a gente conhece mais espécies em uma determinada região. Então, aqui são todos os tetrápodes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos representados nesse gráfico. Mas isso varia espacialmente, temporalmente e taxonômico. Então, a gente tem diferentes escalas que mostram para a gente que esse conhecimento pode ter as suas heterogeneidades, as suas distinções. Então, os mapas, para cada um desses grupos, eles aceleram nessas cores em velocidades diferentes, regiões diferentes são coloridas em momentos diferentes no tempo. Então, a gente precisa levar em conta essas diferenças de escala, para poder traçar um cenário mais realista. Como que serão esses mapas no futuro? Então, como que a gente mede
o desconhecido? Né? Acho que essa é a primeira pergunta que me fazem quando eu começo a conversar sobre essa pesquisa, e aí eu gosto de usar uma analogia. Tá? Então, a gente tem aqui o número de uma árvore de maçãs. E um exercício para a gente entender como medir o desconhecido é a gente pensar quantas maçãs a gente consegue coletar por um minuto nessa árvore. No primeiro minuto, você coleta 5 maçãs. Depois 4, 3, 2. Né? Então, vocês estão vendo que alguma coisa está acontecendo. Né? Tem um padrão. Né? Então, o número de maçãs que você captura está diminuindo. Talvez porque está mais difícil pegar maçãs, estão sobrando só aquelas no alto da árvore, está ficando mais escasso, né, observar essas maçãs. Então, esse padrão, ele gera perguntas. Né? Então, quais são as perguntas que a gente tem aqui? Quando que essa taxa de coleta de maçãs por minuto vai ser igual a 0? Vai ser aquele momento no tempo em que você coletou todas as maçãs. Quantas maçãs existem na árvore? Então, se você sabe quantas você coletou, quantas você vai coletar, se você somar as duas quantidades, você tem a informação do total. Né? Se você pega as que você coletou e divide pelo total, você vai saber quantos por cento já foram coletados. Né? Então, todas essas informações, elas emergem a partir desses padrões. Né? Só que aqui tem uma característica que a gente precisa levar em conta. Né? As pessoas, elas não coletam maçãs aleatoriamente nas árvores. Né? Então, a gente tem características das maçãs que afetam a coleta delas. Né? Então, você não vai coletar uma maçã com bicho, né? Uma que está muito verde. Então, você quer coletar aquelas mais saborosas, que são mais atraentes. Né? Algumas que você detecta como melhores mais fácil. Né? Só que agora a gente vai trocar. Então, a gente vai tirar essa árvore de maçãs e vai falar de um pedaço da árvore da vida. Então, aqui a gente vai falar dos tetrápodes. Então, é esse pedaço da árvore da vida que tem os anfíbios, os mamíferos, os répteis e as aves. E quais são as características que afetam a nossa chance de capturar, descrever esses animais na natureza? Aqui, como exemplo, a gente tem a ema, a réia americana, é uma ave de grande porte que ocorre em várias regiões, e esse sapinho pingo de ouro, Brachycephalus darkside, que cabe na sua unha praticamente, ele é muito pequeno. Né? Então, embaixo temos a distribuição geográfica da ema, então ela cobre boa parte da América do Sul, enquanto que o sapinho Brachycephalus, eu tive até que ampliar a distribuição dele, porque não ia ver aí não. Ele ocorre somente no alto de uma montanha, lá na Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais. Então, tem características aqui que afetam essa chance de descrever essas espécies. A ema foi descrita há mais de 260 anos atrás, enquanto que o Brachycephalus, ele foi descrito há 3 anos atrás. Então, será que ser grande e ter uma distribuição geográfica ampla fez com que a ema fosse mais fácil de ser detectada? Ser pequeno, ocorrer em uma região muito restrita, dificultou a detecção do Brachycephalus? Então, são características que já dão para a gente uma dica do que afeta essa descrição. E como que a gente investiga a relação entre essas características e a descrição? É por meio de modelos estatísticos, nesse caso, modelos de tempo até o evento. Então, são modelos que são usados em várias áreas da ciência. Tá? Então, na biologia, tem quem trabalhe com, por exemplo, germinação de sementes. Você estuda o tempo que leva para a germinação de sementes. Quem trabalha em áreas médicas é o tempo de morte, o tempo para cura. Em áreas sociais, o tempo para conseguir um emprego. Então, tem tempo até um determinado evento. No nosso caso, o evento de interesse é a descrição da espécie. Então, a gente tem quando que essa descrição acontece, e esse quando é o número de anos que se passa de 1758 até a data da descrição. Então, 1758 é o ano que a gente começou a adotar o sistema de nomenclatura que está em uso hoje. E aí nós avaliamos 5 grupos de características nas espécies. A gente tem aí tamanho do corpo, aspectos geográficos para cada espécie. Então, aqui são, por exemplo, o tamanho da distribuição geográfica, é um aspecto geográfico, e o nível de raridade associado às áreas em que a espécie ocorre, no ano em que ela foi descrita. Temos características de acessibilidade, que aqui podem ser áreas remotas e áreas de difícil acesso, são áreas elevadas, geralmente. Então, a gente tem aqui medidas da elevação onde a espécie ocorre,
né, para saber se é uma área remota, uma área de baixada, e também medidas da densidade populacional humana dentro da distribuição geográfica da espécie no ano em que ela foi descrita. Então, haviam muitos humanos, né, vivendo ali próximo da espécie quando ela foi descrita. Atividade taxonômica é o nível de atenção que a espécie requer para ser detectada. A ema, aquela ave gigante, que ocorre na América do Sul quase toda, requer muito pouca atenção para ser detectada. Ela é fácil de ver, né? Então, o nível de atividade taxonômica necessário para detectar a ema é baixo, né? Enquanto que o nível de atividade taxonômica necessária para detectar o Brachycephalus é alto, porque ele ocorre no folhiço, no alto de uma montanha, e ele é minúsculo. Então, precisa de mais olhares para percebê-lo, né? Então, esse nível de atividade taxonômica ele foi calculado aqui a nível de família taxonômica e também dentro da área de distribuição da espécie. E além de características ambientais, que vão refletir o clima onde a espécie ocorre, né? Então, a gente descreveu mais rápido espécies de climas tropicais, temperados, em áreas úmidas, quentes, sazonais, né? Então, são essas 11 características agrupadas nesses cinco grupos aqui, né? Como que o modelo vai funcionar? Então, a gente vai ter uma probabilidade de descoberta, ou probabilidade de descrição, no eixo Y, né, que vai de 0 a 1, e vamos ter um tempo até a descrição. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, uma espécie, né, essa probabilidade de descoberta ela vai se acumulando ao longo do tempo. Se você não achou a espécie hoje, pode ser que você ache amanhã, ou depois de amanhã. Então, ela tende a aumentar com o tempo, até um momento em que esse limiar de 0,5 vai ser atingido, né? Então, a espécie aumenta a chance de ser detectada, né, de estar descoberta. Tá? Então, tem características que vão fazer isso ser mais acontecer mais cedo. Tá? Então, aqui em laranja, uma espécie que está sendo descoberta primeiro do que em vermelho. Essa outra curva, ela sobe numa velocidade menor. Tá? Então, a gente percebe que tem algumas coisas nessa curva em vermelho que indica para a gente que a descoberta está demorando mais para acontecer. Algo mais acentuado ainda nessa curva em roxo, né? Então, só para a gente ilustrar, aqui tem características. Então, do lado esquerdo agora do gráfico, nós temos curvas de descobrimento para todos os anfíbios do planeta, né? Então, estão 7.000 curvas aí, gente. Elas estão muito sobrepostas, vocês praticamente veem apenas uma coloração contínua, né? Um gradiente de coloração, né? Então, a gente percebe que as espécies que têm ampla distribuição foram coloridas, né? As curvas dessas espécies foram coloridas em tonalidades mais claras. E você percebe que todas essas espécies estão mais à esquerda do gráfico, né? Enquanto que aquelas espécies que têm uma distribuição mais restrita foram coloridas em cores mais escuras, então mais à direita no gráfico. Só para a gente perceber o efeito, né? Então aqui a gente está vendo que distribuição geográfica é um componente muito importante na chance de descobrir uma espécie, né? As mais recentes têm distribuição restrita. A mesma coisa, o tamanho do corpo, né, que a gente avaliou mais cedo. Então, do lado esquerdo do plot, nas cores mais claras, sobem primeiro as curvas das espécies com maior tamanho de corpo, né, e, por último, as espécies que têm menor tamanho de corpo. Há exceções, né, a gente vê que no começo do gráfico tem algumas espécies de coloração mais escura, que são, né, alguns anfíbios de menor porte que foram detectados no passado também. Então, nem tudo não é uma regra, né, a gente está avaliando aqui padrões. Após calcular essas probabilidades para todas essas espécies de anfíbios, répteis, mamíferos e aves, foram 33 mil espécies investigadas, quase 33 mil. Né? Então, a próxima etapa, gente, é a gente usar essas probabilidades para quantificar o desconhecido. Né? Como que isso vai ser feito? Né? Então, a gente seleciona, por exemplo, para um determinado grupo de espécies, é um clado, né? A gente seleciona as curvas de descobrimento daquelas espécies. E no tempo presente, no final da curva, bem aqui no lado direito dessa curva, eu não sei se o mouse está sendo exibido na tela, a gente vê qual que é a probabilidade da espécie estar descrita no ano de 2015, que foi o tempo presente que a gente utilizou nesse estudo. Qual que é a probabilidade de descrição da espécie em 2015, dada as características que essa espécie possui? Então, a gente faz isso para todas as espécies, né? E a gente vê qual que é o valor médio que a gente observa para as espécies de um dado clado. A gente pode repetir isso para as espécies de uma dada região, né? E saber assim, qual que é a probabilidade média de descrição das espécies dessa região, né? Essa probabilidade média, em outras palavras, ela é
a proporção de espécies conhecidas. Né? Então, se você tem uma proporção de espécies conhecidas de 80%, significa você dizer que a probabilidade média de descrição das espécies desse conjunto é 0,8. Né? Então, você tem essa peça do quebra-cabeça já, proporção de espécies conhecidas. Você também tem a riqueza de espécies conhecidas, né, que é o número de espécies que tem nesse grupo que você está analisando, seja ele uma região geográfica ou um clado. Né? Agora, qual é o valor de 100% das espécies? Se a proporção que você encontrou é 100%, então você já sabe o valor. Né? Agora, se essa proporção de espécies conhecidas é menos que 100%, né, como você obtém o valor da riqueza total? Né? Então, aqui é uma regra de 3, né? Então, é muito simples. A gente só basta fazer uma regra de 3 para obter o valor total de espécies esperado para um dado conjunto de organismos, né? Seja se um clado, seja se uma comunidade. Né? Então, esse total vai ser espécies conhecidas mais espécies desconhecidas. Né? Nesse caso aqui, a gente falou que a gente tinha uma proporção de 80%, são 8 espécies conhecidas. Né? Então, o que é 100%? São 10 espécies no total. O total de desconhecidas, então, será 10 menos 8, que é igual a 2. Né? Então, é uma matemática muito simples aqui, né? Mas o interessante é que agora a gente tem um valor de espécies desconhecidas que leva em conta as nossas chances de descrever as espécies com base nas características que essas espécies possuem e com base em componentes sociais que afetam a descrição das espécies. Né? E será que isso funciona? Né? Esse método funciona? Para testar, a gente precisa fazer algo que é chamado de validação cruzada. Né? Então, o que é essa validação? Nós pegamos o nosso conjunto de dados totais, tá? E a gente vai dividir ele em 2 conjuntos, aleatoriamente. Né? Então, a gente vai ter dados de treino, que são dados que a gente vai utilizar para calibrar os modelos e gerar as estimativas de espécies desconhecidas, e temos o conjunto de dados de teste, que a gente vai utilizar para verificar se essas estimativas podem ser explicadas, né, de uma maneira efetiva. Né? Então, uma vez que a gente separou esses conjuntos, a gente faz esse procedimento de mapeamento, né, a nível de clados e de comunidades, para o conjunto de dados de treino, né? E aí a gente vai gerar uma estimativa de número de espécies desconhecidas, né? As descobertas estimadas por cada clado e região. A gente pega agora os dados de teste, né? E a gente vê quais são as descobertas que foram observadas nesses mesmos clados e nessas mesmas regiões. Se o modelo funciona, essa associação tem que ser uma associação, né, positiva, uma correlação muito bem encaixada entre esses 2 componentes, né? Os dados de treino e os dados de teste. Né? Existem certas limitações para a gente fazer isso, e a gente quis investigar algumas delas. Né? Uma questão interessante da gente pensar aqui é a influência dos atributos de espécies desconhecidas. Quando você está fazendo uma análise de tempo até o evento, de germinação de sementes, por exemplo, você tem sementes que germinam, sementes que não germinam. Né? Vão ter pacientes que morrem, pacientes que não morrem, pessoas que conseguem emprego e pessoas que não conseguem emprego. Aí você tem atributos para todos esses grupos. Então, para o grupo que experimenta o evento e para o grupo em que o evento não acontece. Né? No nosso caso, todas as espécies experimentaram o evento porque a gente só tem espécies descritas. Então, a gente precisa saber, será que se a gente conseguisse inserir espécies não descritas, nós teríamos um evento melhor? Teríamos, né, uma detecção melhor? Para fazer isso, a gente simulou o descarte de espécies. Né? Pegamos os modelos e fomos descartando 5, 10, 15, até 50% das espécies recentemente descritas. Então, remover essa primeira metade do histograma. E repetimos as análises para observar o que acontecia com as probabilidades de descrição. Outra característica que afeta, ou pode afetar nossos modelos, é a influência de descrições muito antigas nas nossas estimativas. Né? Os naturalistas de 250, 200 anos atrás, né, eles viajavam a navio para vir cá na América explorar as espécies, né, descobrir o que tinha por aqui, enquanto que os taxonomistas mais modernos, né, eles usam várias ferramentas sofisticadas, né, desde análise de DNA, né, microscópios de varredura, enfim. Então, a forma de descrever espécies tem mudado ao longo do tempo. Então, será que nossos modelos serão mais efetivos
se a gente descartar as espécies super antigas e ficar só com as espécies mais recentes, né? E uma terceira questão é a influência do tamanho das partições de validação cruzada, né? Aqueles conjuntos para dados de teste e dados de treino, né, gente? Eles podem ser influenciados pela quantidade de espécies, já que nós estamos contando ali a riqueza de espécies em cada conjunto, né, a riqueza de desconhecidas e a riqueza de esperadas nos dados de treino, o tamanho desses conjuntos vai afetar a medida no final. Então, a gente tem que avaliar como esse tamanho dos conjuntos pode ser um componente importante. Então, a gente fez todas as análises com 4 tamanhos diferentes aqui, para dados de treino e dados de testes, né? O que a gente encontrou? Então, nós observamos aqui no eixo X, tem o ano previsto de descrição. Então, é o ano em que a probabilidade de descoberta da espécie ultrapassou aquele limiar de 0,5. Tá? E no eixo Y, o ano observado de descrição. Então, a gente vê uma relação muito estreita entre essas duas questões, o que foi, né, muito bom, principalmente para anfíbios e para répteis. Então, a relação chega a ser a correlação de 0,77 para anfíbios, 0,81 para répteis, né? Bem próxima da relação de 1 para 1. Né? Essa linha tracejada está refletindo a relação de 1 para 1 entre essas duas variáveis. Tá? Então, quando a gente verifica essas probabilidades de descoberta, a gente percebe que elas são conservadoras. Então, essa aqui foi a primeira análise de sensitividade, quando a gente descartou as espécies recentemente descritas. Né? Então, embaixo no eixo X, a gente tem a probabilidade de descoberta que a espécie apresenta quando a gente usa o conjunto de dados total. Né? E no eixo Y, a gente tem as probabilidades que essa mesma espécie apresenta quando a gente começa a descartar espécies do conjunto de dados. Né? Então, a gente percebe que as curvas mais avermelhadas estão bem próximas da linha de 1 para 1, né, para anfíbios, répteis e mamíferos, principalmente. Então, isso indica que quando a gente descarta poucas espécies, não dá muito efeito. Mas se a gente descartar mais espécies, as curvas estão subindo em direção às tonalidades de azul, né? E isso está mostrando que essa subida das curvas está mostrando que a probabilidade de descrição estimada para aquela espécie está ficando maior quando a gente perde informação de espécies desconhecidas. Então, isso significa que se no futuro a gente conseguir inserir mais informação de espécies desconhecidas no modelo, as probabilidades nossas, elas vão ficar mais baixas do que elas são hoje. Né? Então, elas são conservadoras, né, no sentido de informar menos espécies desconhecidas do que provavelmente nós temos. A nível dos principais grupos de tetrápodes, né, então a gente tem aqui mostrando o percentual do total dessas futuras descobertas. Né? Então a gente tem Iloidea, é um grupo de anuros, né, principalmente do Novo Mundo, então são espécies que ocorrem na América do Sul, na América Central, em parte na América do Norte. É um grupo que tem aí mais de 15% de descobertas esperadas no planeta. Né? Então, Hanoida são os anuros do Velho Mundo, né, principalmente na África e na região da Indonésia, na região Indomalaia. Entre os répteis, Gecota é um grupo de lagartixas, seguido por serpentes, então a gente tem esses dois grupos dominantes. Nos mamíferos, em laranja, tem rodentes, são roedores, quirópteros são morcegos, e nas aves, esses dois primeiros grupos, ocíneos e subocíneos, são uma subdivisão da ordem Passeriformes. Tá? Então, os pássaros, as aves canoras têm mais destaque aqui, mais potencial para abrigar novas espécies. Esses mesmos resultados, eles também estão disponíveis a nível de família taxonômica, né? Que aí ele traz uma maior aplicabilidade. Né? Você pode identificar quais famílias possuem maior potencial de descoberta, que merecem mais revisões taxonômicas, né? Onde você pode investigar melhor e ter chances de descobrir espécies de uma maneira mais acelerada. Né? Então, para anfíbios, as primeiras famílias dessa lista são famílias de espécies que ocorrem normalmente em serrapilheira, né? No folhiço. Né? Os répteis aqui tem novamente lagartixas, lagartos de vidro, cincídeos são lagartos de vidro, liolemídeos são lagartos também, muitas vezes que ocorrem em restinga, colubrida e dipsadídeos são serpentes. Né? Nos mamíferos, a primeira família, a família de roedores, se eu não me engano, depois Vespertilionidae são morcegos, em aves, né, Strigida é uma família de corujas, por exemplo, né? Aves noturnas que provavelmente a gente tem muito potencial de descoberta. Eu acho que até foi um mês atrás,
saiu um trabalho que descreveu umas 3 espécies novas de corujas para o Brasil, para a região da Amazônia. Como foi o resultado, né, no geral, a performance dos modelos? O resultado esperado, ele seguiu o observado? Então, aqui a gente tem no eixo X os valores estimados de descoberta e no eixo Y os valores esperados, né? Então, no eixo X são os valores que a gente obteve usando os dados de treino e no eixo Y usando os dados de teste. Então, a gente teve uma associação muito boa entre esses valores, né? Tem 4 cores aqui, gente, que representam aquelas 4 partições diferentes de dados de treino e teste. Mas como elas se sobreporam bastante na performance, a gente consegue ver praticamente só o vermelho, né? Mas a correlação é muito alta aqui a nível de subordem, praticamente, ordem e subordem para esses grupos, aqui a nível de família, para esses grupos também. Então, a gente percebe que essa linha tracejada mostra a relação de 1 para 1, o que indica que a gente está subestimando a riqueza desconhecida, né? Então, embora o modelo seja capaz de ranquear muito bem, né, a gente ordena os clados e as famílias conforme o potencial de descoberta, a gente acerta na ordem, mas a magnitude ainda fica um pouco fora do real, né? A gente faz isso ao longo do tempo, aquelas correlações, é que só medindo essas correlações ao longo do tempo, descartando aquelas descrições muito antigas. Então, as correlações não melhoram, né? Então, o interessante da gente perceber aqui é que a correlação fica constante ou ela diminui, né, à medida que a gente descarta as espécies muito antigas, né? E se a gente usa conjuntos de dados de treino com pouquíssimas espécies, né, o valor também tende a piorar. Então, a gente precisa de um mínimo de espécies para poder treinar um modelo e, preferencialmente, que essas espécies sejam descritas desde 1758. Ao longo do espaço, nós identificamos aqui os hotspots de futuras descobertas. Então, nós temos 10% da superfície terrestre que são capazes de abrigar quase 70% das futuras descobertas estimadas, né? Então, é uma região pequena do planeta que abriga uma diversidade muito grande, né? Então, isso tem uma importância para a conservação e para a biodiversidade enorme. A gente precisa dar mais atenção para essas regiões, né? Os resultados, eles tendem a ser consistentes quando a gente olha os grupos taxonômicos separadamente, tá? E ao longo de diferentes resoluções espaciais. Então, aqui os pixels em cada mapa, né, eles têm tamanhos diferentes, tudo foi replicado várias vezes. Então, a gente vê consistência nesses padrões, né? Para quem tem interesse em observar esses mapas em mais detalhes, na página do Map of Life, está o endereço aí embaixo, né? Tem esses mapas interativos, né? Você pode ir lá, acessar e navegar nesses mapas e ver o potencial de descoberta perto aí da sua casa, ou na sua região de trabalho, de estudo. Como foi a comparação entre o resultado esperado e observado a nível espacial, né? Então, novamente, a gente teve uma correlação muito boa. Eu estou dando um exemplo aqui para anfíbios, para as 4 tipos de partições que a gente usou, né? Então, no eixo X, são os resultados obtidos com os dados de treino, e no eixo Y, os resultados obtidos a partir dos dados de teste, né? Então, tem uma ótima correlação, né? A correlação que indica que a nossa possibilidade de ranquear, né, essas regiões conforme o potencial de descoberta, ela é muito boa, mas a gente também vê que a magnitude, né, a gente está desviando um pouco aqui da relação 1 para 1, mostrando que as estimativas ainda subestimam o número de espécies desconhecidas. Então, isso foi repetido para diferentes resoluções espaciais. A gente observa aí o mesmo padrão, né, seja o pixel de 200, 400, 800 quilômetros, e para todos os grupos taxonômicos, né? Então, a gente tem correlações que são ótimas, né? No geral, elas estão acima de 0,7, 0,8, né? Se a gente avalia isso ao longo do tempo, descartando aquelas espécies muito antigas, né, novamente, aquele mesmo padrão que a gente viu a nível de taxa, né? Se a gente descartar as espécies, né, a métrica, a performance dos modelos não melhora e pode até piorar, né? Principalmente aí para répteis, mamíferos e aves, né? Aqui nesse plot tem gráficos com várias cores, gente. Essas cores aí de tonalidades de amarelo, verde e azul, elas estão refletindo um tipo de subamostragem que a gente adotou para evitar a contribuição desproporcional
de espécies de ampla distribuição. Então, a gente tem espécies de organismos que ocorrem em mais de uma região. É como se fosse uma pseudo-replicação. Né? Então, para a gente tentar controlar a contribuição dessas espécies de ampla distribuição, a gente aplicou uma subamostragem. Quando a gente fez isso, os resultados melhoraram, que são as linhas em amarelo e verde claro, aí nesse modelo, em comparação com quando a gente não fez isso, que é a linha em azul, mais escuro. Se a gente particiona aquelas descobertas por biomas e por regiões biogeográficas, né, a gente vê algo extremamente marcante, que é a importância das florestas tropicais para abrigar essas espécies desconhecidas. Né? Então, a gente tem aí quase 50% das espécies desconhecidas em florestas tropicais úmidas. Né? Esse valor é quase 4 vezes maior do que o segundo bioma com maior potencial. Então, a gente tem aí florestas tropicais secas, que é exemplo da caatinga, o chaco seco, né? E seguido aí de áreas savânicas, tropicais savânicas, como o bioma cerrado. Né? Então, a gente já percebe aqui que no Brasil, a gente tem Amazônia e Mata Atlântica, nessa primeira categoria, temos Caatinga nessa segunda categoria, Cerrado nessa terceira categoria. Então, são biomas que cobrem boa parte do território brasileiro e são extremamente importantes para a descoberta de espécies. Né? Não surpreende a gente que o Brasil apareça como um dos países com maior potencial de descoberta no planeta. Né? Então, no geral, a maioria das espécies vão ser de anfíbios e répteis, 3/4 do que está para ser descoberto de vertebrados terrestres serão de anfíbios e répteis. E quando a gente olha essas pizzas, gente, elas refletem a quantidade de espécies que existe para ser descoberta em cada país. Tá? Então, a pizza do Brasil está gigante, não é à toa, não. É porque o Brasil é o primeiro colocado nesse ranking internacional. Né? Então, o Brasil tem cerca de 10% das futuras descobertas, né? E os 4 primeiros colocados somam 25% das descobertas que estão pendentes ainda. Tá? Então, isso mostra para a gente a importância que o Brasil possui nesse cenário internacional. Né? Então, a biodiversidade brasileira ela é uma recompensa desconhecida. Né? Então, a gente precisa de investimentos e de dar mais valor a pesquisas com biodiversidade no país. O Brasil já é um país mega diverso, mas ele ainda está subestimando bastante todo o potencial da sua biodiversidade. Gente, estamos chegando ao fim, tá? Para acabar. Então, quais são 3 mensagens que eu gostaria de passar para vocês nesse final? Né? O que a gente tem de crucial para fazer? A proteção das florestas tropicais, né, ela é extremamente importante se a gente quer dar às novas gerações, né, a chance de conhecer essa biodiversidade desconhecida. Então, existem uma gama enorme de espécies que estão ameaçadas de todas as formas, né, e continuar com as taxas de desmatamento na velocidade que elas estão, certamente vai levar à extinção dessas espécies que a gente ainda nem conhece. Né? Isso já é algo que acontece. Né? Então, tem outros estudos que já mostram que a extinção de espécies desconhecidas, né, ela pode ser de 15% a 60% do total de extinções que estão acontecendo, dependendo do grupo de organismos. Né? Então, já é algo que acontece. Né? E a gente precisa frear isso. Né? Então, segundo ponto, a política global de biodiversidade, né, ela vai ser discutida, na verdade, ela já vem sendo discutida, e essa reunião, a COP15, que acontece, né, no final do ano na China, Kunming, na China, ela é uma reunião para formalizar os acordos, né, as metas internacionais que os países vão tentar cumprir. Né? Então, essas políticas de biodiversidade global, elas precisam levar em conta esses déficits de conhecimento, né? Porque se você para olhar, as decisões estão sendo tomadas com base numa quantidade de informação muito mínima. Né? Se a gente esperar se a gente for esperar com que a gente acumule conhecimento para poder valorar certa área, né, isso pode ser tarde demais. Né? Então, uma região que hoje você possa achar que é pouco importante, ou achar que ela é igualmente importante a outra região, de repente essas 2 regiões têm potenciais de descoberta totalmente diferentes por trás de cada uma delas, né? O que mostra uma diferença clara, né, no contexto conservacionista,
num contexto de proteção para essas espécies nesses locais. Né? E, além disso, né, a gente espera que esses resultados, né, eles possam orientar políticas, iniciativas, sejam essas iniciativas locais, né, sejam essas ligadas a ONGs que trabalham com povos tradicionais, com comunidades indígenas, como uma forma de valorar, né, uma determinada região. Você acrescenta valor para locais com base no potencial de descoberta desses locais. Né? Então, isso pode trazer mais mérito para uma determinada região, impulsionar ecoturismo, enfim. Né? Isso também pode servir de medidas de orientação para esferas de governo em outros níveis, né? Nível municipal, federal, estadual, né? Ou mesmo internacional, orientar políticas globais de financiamento e de estudos em taxonomia e em biodiversidade. Né? E isso leve acelere, né, o processo de descrição de espécies no planeta. Então, olha, para quem quiser ler mais sobre o artigo, até que eu consegui explorar mais detalhes aqui nessa palestra, infelizmente o tempo permitiu aprofundar um pouquinho, mas o artigo completo está disponível na página da Nature Ecology and Evolution. Tem uma cópia privada no meu ResearchGate, então quem quiser solicitar lá para download, eu autorizo, né? Ela não fica em aberto porque os direitos autorais são da Nature. Vou finalizar com uma frase do Edward Wilson, né? Que é o famoso biogeógrafo, mirmecólogo, que não existe nada melhor do que uma descoberta. Né? Então, ficam os meus agradecimentos ao grupo aí do Seminário dos Alunos, ao PPG Ecologia e Evolução, da UFG, pelo espaço para poder falar aqui, e todas as instituições que propiciaram o desenvolvimento dessa pesquisa, né? A Universidade Federal da Paraíba, a Universidade de Yale e outras organizações que apoiaram o projeto, o Map of Life, Half Earth e a National Geographic, né? Tá aí minhas redes sociais, para quem tiver interesse em ver mais sobre o que eu faço, né, ou alguma coisa das minhas outras pesquisas mais recentes, está lá. E eu espero que depois dessa palestra vocês possam responder perguntas que eventualmente apareçam na internet. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção. E eu fico disponível para perguntas. Mário, muito obrigado aí por ter topado, né, apresentar para a gente esse trabalho super legal e relevante, né, para... está dando alguma coisinha ali na apresentação, vou tirar ela aqui, deixar só a gente. Mas, enfim, muito obrigado novamente por ter topado. E como a gente acabou atrasando um pouquinho por conta dos problemas técnicos, né, já vou começar com a minha própria dúvida. A gente sabe, né, que os dados de biodiversidade, eles são muito enviesados, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos de cobertura amostral, eu diria que a região, por exemplo, da Amazônica, regiões amazônicas é muito menos amostrada do que, por exemplo, a Mata Atlântica. Como que essa deficiência, né, dos dados, não necessariamente do seu modelo, pode afetar seus resultados, e você acha que teria como incluir, talvez, essa diferença aí, de alguma forma, algum índice dentro dessas estimativas ou algo do tipo? Então, Johnny, o que acontece com o modelo, né, nós utilizamos características das espécies conforme a gente conhece hoje. Né? Imagina que se uma parcela significativa das espécies da Amazônia for revisada taxonomicamente e aí sofrer um split, né, sofrer uma divisão. Você tem uma espécie que hoje é amplamente distribuída na Amazônia e de repente você descobre que são 5, 10 novas espécies diferentes. Né? Então, isso vai mudar todas as características das espécies e precisaria recomputar os modelos. Né? Então, na verdade, como você colocou no início da sua pergunta, essa talvez seja uma deficiência do nosso conhecimento hoje, que ela vem junto com a base de dados. Então, a gente usa a base de dados do melhor formato que a gente tem, né, a informação que a gente tem disponível hoje, para tentar otimizar as coisas para o futuro. Né? Mas se essa base de dados for revisada, substancialmente alterada, certamente novas análises são bem-vindas para refazer essas métricas e realinhar, né, essas regiões conforme o potencial de descoberta. E eu realmente espero que isso seja necessário, né, que isso indique para a gente, olha, essa região tinha um potencial de descoberta enorme e agora não tem mais, porque a gente realmente avançou no conhecimento da biodiversidade nesse local. A gente descobriu quem que estava aqui, né, quais eram essas espécies. Mas eu acho que uma das razões da Amazônia às vezes aparecer com tonalidades mais esmaecidas, né? A Amazônia brasileira, né? Que a gente tem muitas áreas de hotspot na Amazônia que está próxima aos Andes, né? Então, na Venezuela, na Colômbia, né? Mas a Amazônia brasileira aparece com a tonalidade mais esmaecida no mapa.
né? Mas isso é, na verdade, um reflexo da base de dados, né? Então, da informação que a gente tem hoje, né? Que indica que a Amazônia, por exemplo, é um local em que existe uma sobreposição muito elevada de espécies de distribuição ampla, né? Então, isso vem da base de dados, né? E aí, somente alterando a base de dados que a gente consegue incorporar isso no modelo, né? Hoje eu não sei, é uma boa pergunta, como que a gente incorpora isso no modelo sem alterar a base de dados, né? Então, você precisa de uma informação não oficial, vamos dizer assim, né? Que ela não está nos dados, você insere essa informação a Sim, posteriori para fazer um reajuste das métricas. a correção, né? Mas eu acho que o interessante seria refinar a base de dados em si, para tentar gerar um resultado melhor, né? Não, perfeito. Eu tinha uma outra pergunta, mas entra muito aí no que a Regiane perguntou. Ela parabenizou, né, pelo trabalho e disse: vocês identificaram áreas adequadas para a descoberta de novas espécies que coincidem com regiões com intensa mudança do uso de terra ou crítica às mudanças climáticas? Cortou o áudio, Johnny. Repete para mim, por Oh, favor. desculpa. Ela perguntou, ela falou: vocês identificaram áreas adequadas para a descoberta de novas espécies. Vocês identificaram se essas áreas coincidem com regiões com intensa mudança do uso de terra ou crítica às mudanças climáticas? Não, isso são etapas de um trabalho que a gente está desenvolvendo agora, né? A gente está avaliando como que essas regiões com potencial de descoberta sobrepõem com áreas que são, vamos dizer assim, né, sensíveis a alterações ambientais, alterações climáticas e também como estão os critérios de ameaça, né? Como é o status de ameaça dessas espécies pendentes de descoberta. Então, isso é uma etapa futura que a gente está avaliando, não foi avaliado no presente trabalho, né? Ok. Mas a gente pode pensar que a escala em que os resultados são gerados, né, o pixel, ele é grande, né? É uma limitação do modelo, porque a gente está trabalhando com uma estimativa de espécies desconhecidas. Se a gente diminuir o pixel para 1 quilômetro, né, não tem mais como a gente assumir que a espécie desconhecida desse pixel de 1 quilômetro não é a mesma do pixel vizinho de 1 quilômetro, né? Então, quando a gente trabalha com esses pixels maiores, 200, 400, 800 quilômetros, fica mais plausível a gente pensar que as estimativas de espécies desconhecidas de um pixel são diferentes das estimativas do pixel vizinho, entendeu? Como se fosse assim, aqui tem umas espécies desconhecidas e no pixel vizinho temos outras espécies desconhecidas. Se a gente diminui a análise para uma resolução espacial muito fina, a informação que essa análise revela vai mudar, não é a mesma informação, né? Então, para esse contexto de avaliar mudanças climáticas e uso do solo, talvez o tamanho do pixel vai ser algo extremamente importante. Então, a gente pode identificar uma região no contexto macro e depois uma análise subsequente dentro dessa região pode identificar quais são as áreas nessa região que tem mais potencial, né? Pode identificar áreas que são preservadas, menos antropizadas e tentar avaliar o percentual de áreas antropizadas versus o percentual de áreas preservadas dentro de cada um desses macropixels. Ah, perfeito. A gente tem aqui mais uma pergunta do Matheus Lima. Ele falou: Mário, como que você fez para lidar com a influência das lacunas wallacianas no seu modelo, já que usou células grid de resoluções bem pequenas? Nós utilizamos células para mapear a distribuição das espécies. Nós consideramos somente as espécies que tinham pelo menos 5 anos de descrição, né? Então, é por isso que o nosso dataset ele termina no ano de 2014. Né? Então, uma espécie que foi recentemente descrita está sujeita a ter mais déficit wallaciano, né? Então, é um conhecimento insuficiente da distribuição geográfica da espécie, né? Então, a gente não incorporou essas espécies no modelo, né? Só para vocês terem uma ideia, essa escolha eliminou 2.000 espécies do modelo, né? Então, a gente pensa que hoje nós temos 35.000 espécies de vertebrados terrestres, né? 2.000 foram descritas praticamente de 2015 para cá. 2.000 espécies de vertebrados terrestres. Então, a gente, para filtrar, né, para tentar minimizar o efeito dessas lacunas wallacianas, nós utilizamos somente espécies que eram conhecidas há pelo menos 5 anos, né? Então, foi uma idade mínima que a gente deu para a espécie para garantir com que a distribuição geográfica daquela espécie fosse minimamente conhecida, né? Aquele Brachycephalus daxide que eu usei na apresentação de exemplo, ele não entrou nas análises.
Entra muito na deficiência do próprio dado também, né? Principalmente dos mais recentes, como você mencionou. Mas acho que a gente não tem mais perguntas. O pessoal, assim, deixou muito. O pessoal parece que gostou muito da palestra, no modo geral, assim. Bem legal mesmo, né? Serve para tentar guiar, talvez, em futuros esforços, né, de trabalho de campo, por exemplo. A gente sabe que a gente que está nessa área, a quantidade de recursos é super limitada, né? Cada dia que passa com esse governo vai cortando mais e mais. Então, acho que o trabalho super importante. Enfim, muito legal também a apresentação. Já agradeço aí de novo por você ter topado e desculpa novamente aí pelos problemas técnicos, mas acho que acabou ficando aí dentro do tempo no final das contas. Enfim, muito obrigado. Tá certo, Johnny. Obrigado pelo convite mais uma vez e boa tarde a todos. Boa tarde a todos, pessoal. A gente vai ficando por aqui e daqui umas 2 semanas tem uma nova apresentação.